Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há algum tempo me encontrei com um amigo na Starbucks que está lá na Doc Lobo, próxima da Paulista, para tomar um café. Ele tinha pouco tempo, eu também, mas queria me congratular com ele de um passo importante que tinha dado do ponto de vista profissional. E entramos, efetivamente, e pedimos 2 cafés. A mocinha lá logo trouxe, e dali a pouco ela voltou com um pratinho com alguns pães de queijo, meia dúzia de pães de queijo. A gente se adiantou para dizer que não era nossa, que a gente não tinha pedido, mas ela disse, não, aquele senhor que está lá no caixa, ele pagou o café dos senhores e ainda mandou trazer aqui esses pães de queijo. Imediatamente eu voltei a cabeça, né, o olhar para o senhor que estava lá na boca do caixa. Ele ficou bem contrariado ali, só pela expressão de rosto, não demonstrou irritação propriamente. E depois eu já me levantei, fui conversar com ele, descobri que era um norte-americano que está radicando aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E tinha ficado contrariado porque acho que ele tinha dado uma instrução lá no caixa para que fizessem aquele ato de generosidade dele para conosco, mas em que ele gostaria de passar despercebido. Então era depois que ele tivesse pagado, tivesse saído da loja, era para a mocinha levar para a gente os pães de queijo e tudo. Mas entre o inglês e que a do caixa também era diferente, né, da que estava servindo, então houve ali um mal-entendido e a moça então veio e o entregou, por assim dizer. Ele tinha ficado como que emocionado de ver lá um padre evangelizando na Starbucks, de algum modo, né, de alguma forma. E, bom, a gente já teve uma conversa cordial, trocamos lá contato, eu deixei uma estampa de São José Maria Escrivá que eu trazia no bolso do paletó, e ficou por isso. É verdade que faz parte até da nossa cultura o intercâmbio. A gente sai com um amigo, não, deixa eu pagar o café hoje, não, então tá bom, eu pago na próxima, e tal. E a gente fica contente de pagar, e depois quando pagam para nós, um almoço, né? E isso também, com muita desenvoltura, a gente vive, tem esse hábito. Agora, imagino que boa parte de vocês, ou talvez a totalidade de vocês, não tem essa experiência que um padre muitas vezes tem. Esses 31 anos de padre já me aconteceu algumas vezes, diversas vezes. Ao chegar lá no caixa para pagar um almoço, pagar um café da manhã, o que for, ao caixa dizer, não, uma pessoa passou aqui e já deixou pago do senhor. E disse que não, já tá tudo certo. Isso impacta bastante. Eu, ainda que já tenha acontecido diversas vezes, não é algo que eu esteja acostumado, por assim dizer. E, invariavelmente, o pensamento que me vem à mente, desde a primeira vez,
E ninguém fique com a ideia que eu sou um padre muito espiritualizado, muito... Mas isso sim, o Espírito Santo ele vai agindo, vai fazendo a gente fazer umas associações de ideias, né? Até a gente viaja um pouco. Mas o meu pensamento, desde a primeira vez, acaba sendo esse, né? Jesus pagou e continua pagando as minhas dívidas. É uma pálida analogia, né? Comparar uma pessoa com o próprio Cristo. Ainda mais pensando que ele pagou as minhas dívidas com um preço muito alto, né? E o que não valia nada, agora, desde a paixão, morte e ressurreição de Cristo, porta um valor agregado que é imenso. Ele me fez valer muito, me fez valer todo o seu sangue, cada um de nós, né? Cada um de nós vale todo o sangue de Cristo. Fostes comprados por um grande preço, dirá São Paulo. O preço da cruz, do sofrimento, fomos resgatados, né, por um grande preço. Ele, perdão que explore ainda a analogia com o norte-americano aqui no Brasil, né? Ele, Jesus, cidadão do céu, vem, sem deixar de ser Deus, se faz perfeito homem e converte-se num cidadão da terra. E se faz cidadão do nosso mundo, se faz homem. Isso tudo para que eu depois também possa conquistar a sua mesma cidadania no céu. Logicamente não é igualdade de condições, mas participante da sua natureza divina, como diz São Pedro. Pela sua morte, paixão, morte e ressurreição, ele nos fez divini consortes naturae, participantes da sua natureza divina, cidadãos do céu. E ele, perdão que explorei ainda um pouquinho mais, de modo atrevido, essa analogia que eu me atrevi, de fato, né, a pensar, a fazer, ele não só paga os meus cafés, ou seja, salda as minhas dívidas, como ainda por cima manda um pão de queijo. Como ainda por cima me deixa uma fonte de alimento, de força, de energia, para atingir, estar à altura de penetrar no céu como cidadão celeste. A Quaresma é um período em que nós somos convidados a meditar mais na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um período em que a Igreja nos exorta a olhar para a cruz, que foi preço do nosso resgate, a empapar-nos da convicção de que Deus nos ama com loucura, como se nos estivesse dizendo lá do alto da cruz: 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para ter-te comigo, ou para dar essa alegria ao Pai que quer ter você também com Ele, ou o Espírito Santo que está atuando, é o grande comunicador das graças, para que efetivamente nós cheguemos lá. E como consequência, né, dessas considerações, olhar para a cruz que foi preço do nosso resgate, que nos atribuiu um valor incomensurável aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos anjos, aos olhos de todas as criaturas, que fazem empapar-nos dessa convicção de que Deus nos ama com loucura, ou seja, que nos leva como consequência a encher-nos de esperança, dessa esperança que não defrauda, como o Papa quis chamar a atenção com esse ano jubilar que ele convocou, como a Igreja tem convocado a cada 25 anos, para comemorar a nossa redenção, que aconteceu já, foi deflagrado o processo desde 2000 anos atrás, pouco mais. É uma esperança que não defrauda, diz o Papa, citando um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5º, versículo 5º. O Papa quis colocar esse ano jubilar à sombra da esperança, para que nós cresçamos ainda mais em esperança. E se o ano jubilar em si mesmo já nos dirige o olhar
para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Agora, em plena quaresma, então, essa convergência, ou seja, o colorido que adquire, a intensidade, né, com que se apresenta, é muito mais elevado. A quaresma num ano jubilar pela nossa redenção. Essa esperança que não defrauda, em São Paulo, no mesmo trecho do capítulo 5º, versículo 5º da Epístola aos Romanos, depois no versículo seguinte, não, é o mesmo versículo 5º, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E sob qual condição o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Permite pela condição da cruz. É uma convicção da teologia. O Espírito Santo é fruto da cruz. O cumprimento daquilo que Nosso Senhor tinha prometido sob algum protesto, pelo menos no interior dos apóstolos na última ceia. Convém a vós que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito. Os apóstolos, podemos imaginar, que nem queriam ouvir falar disso. Não, a gente está bem assim, a gente está contente com você, não precisa mais ninguém. Mas Deus sempre sabe mais. E Deus falou, não é bom para vocês que eu vá, e de fato ele foi mesmo. Passou pela paixão, morte, ressurreição, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que encheu de vitalidade tudo o que Cristo tinha instituído, os sacramentos, toda a doutrina que ele tinha ensinado. Abriu a mente e os corações dos próprios apóstolos, depois daqueles peregrinos que estavam em Jerusalém, depois, ao longo dos séculos, até chegar a nós. Esse Espírito Santo que é fruto da cruz. E tudo isso, toda essa convicção do amor de Deus por nós, né, que nos leva a funcionar com uma esperança que não desilude, que não defrauda, que acabou levando os cristãos, pelo menos a partir do século VI, a formular uma jaculatória de louvor, assim, de carinho pela cruz. Ave cruz, spes única. Salve a cruz, única esperança. Por que pelo menos a partir do século VI? Porque do século VI que data esse hino litúrgico que ganha um espaço enorme na Semana Santa, na liturgia. Vexilla Regis, os estandartes do rei. E um dos versos é precisamente essa jaculatória, Ave cruz, spes única. O hino que celebra a cruz e a redenção proporcionada por ela. E o que é que tem de único essa esperança? Por que ela é esperança única? A cruz. Porque nenhuma outra esperança, ou nenhuma chega a ter esse alcance, diferente da esperança gerada pela cruz. A cruz é uma esperança única que acende em nós de ver a nossa alma completamente restaurada, não só a nossa alma, a nossa natureza completamente restaurada, em algum momento, pela graça. Essa esperança ela é única porque é a única que nos capacita a Deus, nos torna capazes de Deus. Já a partir do batismo, com a graça santificante, nos convertemos em trono da Santíssima Trindade, desde bebês, a maior parte de nós. Ela é única porque nos torna capazes de lutar contra nossas más inclinações e vencê-las, pouco a pouco. Essa esperança é única porque a cruz, ela nos capacita a vencer as incursões do inimigo. Não são só nossas más inclinações, nossos inimigos internos, mas o inimigo externo, o demônio. Essa cruz que me capacita pelas graças, pelo Espírito Santo que fica disponível para mim, a cultivar e crescer em cada uma das virtudes, compendiadas na fé, esperança e caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança. E essa cruz
gera, me capacita, né, essa esperança de poder contribuir para a redenção da humanidade no mundo inteiro. Já exploraremos isso já na segunda parte assim, da nossa meditação de agora. Essa expressão ave cruz spes unica reflete de fato a centralidade da cruz de Cristo na fé cristã. Não é apenas um símbolo de sofrimento. Nem de longe essa foi a mentalidade dos primeiros cristãos ao elegerem a cruz como sendo o seu símbolo. Não foi Jesus, né, que disse, então agora vocês vão adotar como símbolo a cruz. Os cristãos foram desenvolvendo uma sabedoria que São Paulo chamará a sabedoria da cruz, a ponto de se encarinharem cada vez mais com o crucifixo. Nós não sabemos toda a história, o desenvolvimento da apresentação desse objeto, mas o fato, a cruz, o crucifixo, mas o fato é que de repente a gente vai encontrar uns crucifixos de ouro, né, cravejado de pedras preciosas, né, com o corpo, o crucificado ali de marfim. Algo que depois, com o passar do tempo, até motivou que a igreja pedisse, impusesse que a gente cobrisse os crucifixos a partir da quinta semana da Quaresma, do quinto domingo da Quaresma. A gente que aí no Brasil exagera um pouquinho, né? E tem várias paróquias que já lá começou a Quaresma, já cobre tudo, cobre o crucifixo, cobre as imagens sacras, pelo menos aquelas que são mais vistosas, né? pela sua qualidade, pelo que for, para que essas joias não projetem uma sombra sobre a realidade também dura, cruel, do sacrifício de Jesus por nós. Então, para que a gente não fique insensível, pelo menos na Sexta-feira Santa, a Igreja então cria, né, uma atmosfera para que a partir do quinto domingo, né, da Quaresma, as obras de arte se cobrem, especialmente os crucifixos, e depois na Sexta-feira Santa, na cerimônia da Paixão do Senhor, conforme a gente vai descobrindo o crucifixo, aquilo volte a impactar-nos. Nos faz bater no peito sem dúvida nenhuma. Nos sentimos assim culpados, responsáveis, né, por esse derramamento do sangue de Cristo. Mas a verdade é que a Igreja nem nos deixa ficar muito focados aí. A Igreja foca a nossa atenção no amor de Cristo por nós, como eu dizia já desde o início. São José Maria Escrivá gostava dessas imagens de Cristo representadas assim, pintadas, ainda viva na cruz. Todas elas piedosas, ele mesmo encomendou alguma, até uma imagem em tamanho natural de Cristo crucificado, que está na Capela do Santíssimo do Santuário de Torre Ciudad, onde eu me ordenei padre. E Cristo está lá, com os olhos abertos, ainda não tem o buraco, né, da lança que lhe perfurou o lado direito. E está lá num gesto não raivoso, não de quem está prometendo vingança, vocês não pedem por esperar, deixa eu descer daqui que vocês vão ver. Não, Jesus Cristo, dizia São José Maria, está num gesto de sacerdote eterno, que quer desprender-se da cruz, sim, mas para perder-se num abraço de carinho, de amor conosco, por nós. E não só Ele, queria transmitir também todo o amor do Pai por nós, todo o amor do Espírito Santo por nós, nesse mesmo abraço. A centralidade da cruz, a cruz é o lugar onde a misericórdia de Deus e a miséria humana se encontram, e Ele aí nos abraça. Com a mesma agilidade, né, que Ele colocou na parábola, que o pai do filho pródigo se dirige a ele vem caminhando meio trôpego, até receoso de chegar perto de casa, e o pai, quando avista lá do terraço, desce e vai ao seu encontro, né? Vence aquela distância muito mais rapidamente. E quando ele começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, ele já o agarra pelo pescoço, quase o asfixia ali de beijos, nem quer ouvir, e já manda começar a festa. A cruz é o lugar, né, onde a misericórdia de Deus e a miséria humana se encontram, e Ele nos abraça. Essa expressão ave cruz spes unica
ela enfatiza que através da cruz Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o maligno e restaurou a nossa vida. Deixou todos os meios para isso. E que conclusões a gente pode tirar dessas considerações até agora? Em primeiro lugar, eu diria, não ter medo da cruz. Não da cruz entendida como as dificuldades na vida. Também eu vou me referir a isso daqui a pouco, na segunda metade da nossa meditação de agora, como eu tinha dito um pouco antes. Mas perder o medo do objeto, do crucifixo mesmo. Eu tenho ouvido uma outra pessoa, logicamente, com sentimentos assim genuínos, solidários assim a Cristo, ao padecimento de Cristo. Não queria que padecesse nunca nada, menos ainda de modo assim tão cruento, cruel. E pessoas me dizem: olha, eu não suporto ver o crucifixo. Na minha cruz não entra, na minha casa não entra crucifixo, não entra cruz. Me parece muito de mau gosto, parece uma coisa já sádica. Será que outras expressões, outras palavras? Que a gente compreende a intenção que tem, mas ao mesmo tempo diz: não, você está errado. Vai conversar com os primeiros cristãos. Vai tentar descobrir por que eles escolheram esse símbolo como símbolo na nossa fé cristã. E para eles nunca foi um símbolo de um derrotado, de um cadáver que está lá. Seria um símbolo de vitória. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Outro hino que nos acompanha na adoração da cruz, na Sexta-feira Santa, na procissão. Então, por mais que seja admirável até, que a gente pode ficar comovido com alguém que nos entre por esse tipo de argumentação, é preciso resgatá-la, né, dessa visão. Pensar no crucifixo, pensar na cruz. Eu volto aos meus 9 anos de idade na catequese de primeira comunhão, lá na Vila Ipojuca, na igreja São João Batista, no bairro da Lapa, aqui em São Paulo. Que a preparação para a primeira comunhão, mais do que umas aulas, era decorar e tomar o catecismo. A gente decorava uma lição em casa e depois ia lá no dia da catequese e os catequistas ficavam tomando, iam passando de banco em banco, tomando de nós o catecismo. Não sei didaticamente se poderia talvez criticar o que for. Mas a verdade é que aquelas primeiras perguntas, como a gente tinha receio de que as perguntas iam sendo feitas salteadas, a gente sempre estudava as primeiras e depois avançava mais um pouco. Então, até por insistência, nas primeiras a gente decorou, para não esquecer nunca mais. E as últimas a gente lembra menos. As primeiras perguntas do catecismo, quais eram? És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Quem é verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que crê em Jesus Cristo e vive segundo os seus ensinamentos. Qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é a cruz. Por que a cruz é o sinal do cristão? Porque em Jesus crucificado encontramos os principais mistérios da nossa fé. Quais são os principais mistérios da nossa fé? Os principais mistérios da nossa fé são unidade trindade de Deus, encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual são o cristão? O cristão é a cruz. O Scott Hahn, nesse livro O Banquete do Cordeiro, que está traduzido e publicado pela Loyola, aqui no Brasil, até chama atenção para o fato de que no Oriente, os católicos eles fazem o sinal da cruz não com a mão aberta, como a gente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazem o sinal da cruz com os 3 dedos aqui juntos, o polegar, o indicador e o médio, e os outros 2 também separados. Tem um pouco de coordenação, né? O anular e o mínimo. E quando faz o sinal da cruz é com os 3 aqui. E esse 3 e 2 querem significar unidade e trindade de Deus e as 2 naturezas, humana e divina, na pessoa de Cristo, né? Que padeceu por nós, padeceu, morreu, ressuscitou por nós. Muita teologia, né, para uma mão só, para 5 dedos, né?
Mas está tudo aí contido. Por que eu vou, de repente, me rebelar contra o crucifixo na vida cristã? Já chegam alguns incautos querem tirar os crucifixos das repartições públicas e tudo mais em outros países, aqui também a gente já passou por essa etapa. Oxalá seja a página virada. Interessante, né? No segundo domingo da Quaresma, nós, desse ano C, o ano de São Lucas, na liturgia, apareceu lá um trecho da Epístola de São Paulo aos Filipenses, em que São Paulo adota uns tons assim mais dramáticos. E a gente percebe que com razão. Diz assim, capítulo 3, versículos 17 e seguintes. Diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se tornam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, é o estômago, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, até se orgulha de ser sensual, até se orgulha de ser beberrão, até se orgulha de ser corrupto, e se desviar na conduta, né, quando se trata de dinheiro, de negócios. Inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. E não podemos converter-nos agora em inimigos atuais da cruz de Cristo. Há uma diferença, sem dúvida, entre esses que querem banir o crucifixo dos espaços públicos, né? E nós, quando eventualmente fazemos esse raciocínio que eu estou aqui criticando na nossa meditação. Um, de fato, não suporta, faz isso por, sabe, ódio à fé cristã. Outro faz até por uma fé mal entendida. Mas seja como for, não devemos ter medo da cruz, não devemos fugir da cruz, tirar o crucifixo da nossa vista. Quem foge da cruz é o capeta, né? É o demônio. Perdão. Não ter medo da cruz é o nosso sinal. Nós associamos a cruz a uma bênção. Traçamos a cruz sobre nós mesmos. Isso é o que nos move, então, a querer levar à prática esse conselho de São José Maria Escrivá em Caminho, no ponto 302. O teu crucifixo. Como cristão, deverias trazer sempre contigo o teu crucifixo e colocá-lo sobre a tua mesa de trabalho e beijá-lo antes de te entregares ao descanso e ao acordar. E quando o pobre corpo se rebelar contra a tua alma, beija-o também. O crucifixo como expressão de amor, de carinho, mas também força para a luta. O crucifixo não é para nós um amuleto, mas é um mega estímulo para que nós, de fato, não nos deixemos seduzir, nem pelo estômago, nem pelo sexo, nem pelo poder, pelo que for. Como o teu crucifixo, como cristão, deverias trazer sempre contigo o teu crucifixo. Cada um de nós está com o seu crucifixo agora no bolso. Não precisaríamos encontrar entrar lá na secretaria da igreja, sei lá, da lojinha que tem alguma artigo religioso, comprar um crucifixo desse discreto. Ou pelo menos valorizar, se a gente anda sempre com o nosso terço, o crucifixo que está lá pendurado. E colocá-lo sobre a tua mesa de trabalho. Às vezes a mesa fica em um lugar indiscreto, dependendo de onde a gente trabalha, na gaveta ali que a gente puxa de vez em quando e olha. Ou no estojinho que a gente tem lá, que a gente de repente abre lá
com as duas pontas dos dedos, está lá o crucifixo para a gente interagir com ele. De preferência até beijá-lo, né, antes de entregares ao descanso e ao acordar, colocando ele do lado da cama, naquela mesinha que ele tem lá com uma abajur, com o que for, uma gavetinha que a gente guarda as nossas coisas, colocar lá nosso crucifixo, acordou daquele beijo instalado, Jesus te amo, quero fazer tudo para te agradar. Ao ir dormir, dar aquele beijo instalado, pedindo perdão por as coisas ruins do dia, agradecendo todas as coisas boas do dia, se comprometendo, né, a ser mais merecedor ainda. Não sei, aí acho que é muito atrevido, né, muito irreal. Nós nunca vamos ser merecedores de nada nesse nível, assim, com Cristo, mas para corresponder um pouquinho mais, né, a todo o amor que ele demonstra por nós, que Ele derrama nos nossos corações, por esse Espírito Santo que Ele nos deu, deixando-se cravar na cruz. E quando o pobre corpo se rebelar contra a tua alma, beija-o também. Quando começa a ficar super irritado e a coisa vai crescendo, indignado, e você fala, nossa, nem eu estou me reconhecendo. Ele se sente meio encapetado ali, né? Fala, não, deixa eu daqui não, um beijo instalado. Jesus, te amo. E é uma reorganização total, ou para vencer o nosso comodismo, a esposa está lá se matando, ou o marido, então eu vou sair do meu comodismo, eu vou entrar em campo também, estamos aqui no mesmo jogo. E a sensualidade, quando com sua podridão bem cheirosa, como diz São José Maria Escrivá, começa a subir, né, como querendo sufocar os ideais nobres do nosso coração, aquele beijo instalado no crucifixo. E para além de estimular-nos, né, a ter conosco o nosso crucifixo, fazer render a sua presença conosco, a ter um carinho pelo sinal da cruz, fazer a cruz com devoção. Não precisa fazer uma cruz exagerada, né, como ostensiva, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que até a gente fica um pouquinho ridículo, né, esquisito. Com naturalidade e o carinho. Também nem cair no outro extremo, né, que a pessoa faz com uma cruz completamente estilizada, que nem dá para saber o que é. Ainda mais se ainda ameaça uma agachadinha, em vez de fazer uma genuflexão. Vamos aprender a fazer bem, né? Fazer uma genuflexão bem feita, né? Não é uma agachadinha que a gente dá diante do Santíssimo aqui no Ocidente. No Oriente, os orientais dobram, assim, né? Fazem uma inclinação profunda. No Ocidente, a gente faz uma genuflexão, a gente dobra o joelho, não só agacha. A gente dobra o joelho e um deles encosta até o chão e o outro fica dobrado, assim, onde a gente apoia os braços, as mãos. Mas tudo isso também com desenvoltura, com naturalidade. Homens e mulheres. Eu confesso que às vezes vendo alguma mulher assim, entrando na igreja e fazer uma genuflexão bem feita, mas com um sapato muito alto, eu falo, nossa, será que ela vai se equilibrar? Mas elas são craques, né? Todas que eu vejo, e foi uma genuflexão elegante, homens e mulheres. Mas para além disso, a igreja nos propõe que a gente medite a paixão do Senhor. Alguns santos foram radicais, tipo Santo Afonso Maria de Ligório, pelo que eu ouvi, que ele dizia, se a gente arrancasse todas as páginas da Bíblia e ficasse só com as páginas da paixão, que narram a paixão do Senhor, a gente já teria o suficiente para seguir a Jesus Cristo de perto, para deixar-nos arrastar, né, pela sua doutrina, para querer viver tudo aquilo que ele propôs. Santo Afonso tem um livro, uma edição que está muito boa, bonita, a Eclese, A Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro clássico, né, para a gente meditar, levar a nossa oração. Há um outro clássico que a editora Cultura de Livros publicou, traduziu da Espanha, Luís de la Palma, História da Sagrada Paixão. Logicamente a gente não vai pegar tudo correndo, maratonar durante uma quaresma, mas pelo menos ter-lhes no radar. E de repente até propor-se, né, cada quaresma eu vou explorar um. Então daqui já tenho leitura determinada. Ainda que a paixão do Senhor, como dizia o Santo Afonso, se é o suficiente para qualquer outra coisa, posso passar a vida inteira só lendo livros da paixão do Senhor. Há umas considerações muito tocantes, né? É fruto da revelação do próprio Cristo para Ana Catarina Emmerich.
nesse livro também da Eclésia, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. Trouxe aqui para fazer propaganda, não da editora, eles nem sabem que eu estou fazendo isso e nem vão me mandar nenhum brinde por estar fazendo essas citações. E nem eu quero. Eu quero que Cristo seja divulgado, como todos nós, né? Há tempos atrás eu ganhei um livro de uma italiana, de autoria de uma italiana, né? Ela faleceu em 1947, uma mística italiana. Está com seu processo de canonização em andamento. Ano passado parece que tinha dado uma engripada, mas depois lendo recentemente um artigo do postulador da causa, o processo está no Vaticano e já destravou e vai em frente. O nome da autora, para nós o sobrenome dela soa um pouco pejorativo, porque a gente associa com malandragem, com vigarice, sei lá, né? Mas, quer dizer, na Itália não tem esse significado e ainda por cima nem é exatamente aquilo que vai só ao nosso ouvido. Ela chama Luisa Picarreta, não é picareta, né? É Picarreta com 2 Cs e 2 Rs. Mas quis só fazer a introdução porque às vezes soa mal e de repente poderia desqualificar um livro assim, de bobeira, né? Só pelo sobrenome da autora. Uma mulher escreveu vários volumes fruto das revelações que ela teve do próprio Cristo também. E esse daqui se intitula As 24 Horas da Paixão. Ou seja, desde que Nosso Senhor saiu do cenáculo até morrer no dia seguinte na cruz, hora a hora, Cristo revelando para essa mulher e está lá os seus sentimentos, de hora em hora. São José Maria Escrivá, nesse livro Forja, estou com uma edição mais antiga, deve ter uns 30 pontos aí só, 30, 40 pontos na sequência, no capítulo Crisol, falando sobre a maravilha da cruz. Mas uma porção, né? Tem outro aqui, de uma edição mais antiga, As 7 Palavras de Cristo na Cruz, super piedoso, do Charles Journet. E a gente vai encontrar, não sei, dos Sertilhanges, o que Jesus via do alto da cruz. Entrei no Google quando preparava a meditação, vi que tem uma edição nova no mercado. Talvez seja da Eclésia mesmo, não tenho certeza. Depois tem um livro do Guardini, Os Instrumentos da Paixão. Ele tem praticamente uma meditação para cada instrumento da paixão. Uma meditação sobre a coroa de espinhos, uma meditação lá só prestando atenção nos pregos, outra meditação prestando atenção no martelo, outra meditação prestando atenção só nas traves da cruz. Ou seja, temos material abundante, sem contar o que a Igreja nos propõe para fazermos nesse período, a Via Sacra, às sextas-feiras, pelo menos. É uma proposta para o ano inteiro, hein? O ano inteiro meditar na paixão do Senhor. Uma proposta do próprio Cristo para Santa Faustina, que se comprometeu que se todos os dias, às 3 da tarde, no horário que ele morreu na cruz, independentemente de ser sexta-feira ou outro dia da semana, às 3 da tarde, a gente evocar os seus padecimentos na paixão, na Via Sacra, e que nós podemos pedir o que quisermos para ele, que vão ser atendidos. Conheço algumas pessoas que deixam o celular para despertar em 2 momentos do dia. Hora do Ângelus, ao meio-dia, e às 3 da tarde, que é a hora da Via Sacra, a hora da agonia de Cristo, em que ele prometeu para Santa Faustina. Mas pegar a Via Sacra, São José Maria Escrivá tem um texto, né, que ele escreveu sobre a Via Sacra, que é uma preciosidade. Em 2020, pregando um retiro virtual, também gravei esse texto, que ficou com uma produção, porque eu contei com muito auxílio, especialmente do Danilo D'Archiaro, que é quem coordena o coral lá da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Ele me deu um grande suporte, né, e ficou agradável, dentro da dor que é percorrer toda a Via Sacra. Dura 27 minutos, está no canal do YouTube. Se clicar lá na playlist Retiro Espiritual, então tem lá, tem 10 meditações
mais a Via Sacra. É o que tem mais visualizações lá do canal. Mas, de fato, propor-nos a meditar a paixão agora nesse período. E para além disso, eu dizia que nós também nos deteríamos a pensar num desdobramento específico nessa jaculatória Ave Crucis Spes Unica. Exatamente como aponta o Papa São João Paulo II, dizia: esta invocação, Ave Crucis Spes Unica, salve a cruz única esperança, esta invocação também convida os fiéis a aceitarem as suas próprias cruzes, reconhecendo que o sofrimento pode ser um meio de participação na redenção de Cristo. A aceitação da cruz é vista como um caminho para a santidade e a verdadeira liberdade. E aqui, então, vamos num outro sentido, não só a aceitação do crucifixo que eu vou botar no meu bolso, ou colocar algum destaque no meu quarto, ou no meu lugar de trabalho, né? Não. Agora, a cruz entendida nas nossas dificuldades, nossos sofrimentos, as incompreensões pelas quais a gente passa, alguma calúnia, que faz uma puxada de tapete, uma traição, uma infidelidade da qual a gente é vítima, a perda de uma pessoa, bom, todas essas cruzes que vão compondo a vida de todo mundo, mas que nós cristãos, especialmente por essa esperança única depositada na cruz de Cristo, encontramos um subsídio, né? E tanto, que é um verdadeiro diferencial de um cristão em relação aos pagãos, aquelas pessoas que não têm essa devoção à cruz, a hora de lidar com elas, com as dificuldades, com os sofrimentos. Porque o que para uns é loucura, para nós acaba sendo, como dizia São Paulo, sabedoria de Deus. E reforça aquela verdade proclamada por Nosso Senhor: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ave Crucis Spes Unica é um convite a crescer na sabedoria da cruz e, portanto, é um convite a crescer na paciência. A paciência que é a virtude que nos capacita a sofrer, né? A padecer. Daí vem a palavra paciência. E ver a aceitação do sofrimento, o padecimento como um caminho luminoso de esperança. Voltamos ao lema jubilar, Spes non confundit, desse ano, decretado pelo Papa. A esperança que não defrauda, que tem um contexto mais amplo. Vou voltar outra vez à Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E vou ler os 5 primeiros versículos, não só o 5º, como a gente fez até agora. Diz assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, né, já com a redenção tendo sido deflagrada por Nosso Senhor, né, e com o batismo, e a gente, em estado de graça, já participamos de uma justificação, não completa, né, mas e tanto, né, no encaminhamento da nossa vida para o céu. Justificados, pois, pela fé, temos a paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Nos gloriamos nessa esperança, porque Ele conquistou a graça para nós, deixou disponível para nós, a gente está disposto a utilizar, a gente vai beber nas fontes da vida, né, que é Ele mesmo, em cada sacramento. Então, a gente se vê assim, com essa esperança em participar da glória de Deus. E nós até, então, nos sentimos bem-aventurados por poder ter essa esperança, por participar da graça. Então, nós nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Agora, São Paulo dá um passo além, que deixa um pouco desconcertado. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Até das nossas próprias cruzes. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Se uma pessoa ela vai
de fato, amadurecendo, encarando as tribulações como algo que faz parte e que ainda por cima pode promover o meu crescimento, pode promover a minha purificação interior, pode promover também a redenção de outras pessoas e pode promover fundamentalmente a minha identificação com Cristo, porque à medida que eu vou morrendo para mim mesmo com essas tribulações, Cristo vai se desenvolvendo em mim. É como se a gente aplicasse no sentido espiritual aquilo que São João Batista disse que acontecia com ele em relação a Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, convém que eu diminua para que ele cresça, vamos dizer assim, né? E São Paulo tem isso em mente. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. À medida que eu vou suportando, que eu vou lidando, vou administrando as tribulações, é como se eu estivesse me exercitando um aparelho desses de academia, e vai aumentando então a minha capacidade de padecer. Continua. A paciência prova a fidelidade. E ainda por cima, se é esse padecimento que sempre traz consigo a vivência dos mandamentos. Eu quero esganar uma pessoa só um pouquinho e eu não vou me deixar levar por esse prazer prometido assim de modo imediato, que se eu humilhar, se eu der um murro, se eu fizer qualquer coisa assim, daí eu vou ficar feliz. Não. E a base de viver as tribulações em geral, né, eu vou ter uma musculatura para saber padecer também nesses momentos. Na hora que aparece só a chance de dar uma clicada numa página pornográfica, não. Mas vai ter um prazer imediato. Mas isso daqui não vai me levar a nada, vou ofender a Deus. E eu vou me exercito, eu vou sendo fiel. Fiel à minha esposa, né? Fiel ao marido. E vou sendo fiel à base de não me deixar levar pela mentira, nem pela fofoca, ou nem correr contra o oitavo mandamento, não me deixar levar assim pela avareza, pelo desejo de posse, de poder, né, e fazendo transações desonestas. Mas vem um prazer imediato associado, mas eu vou ficar fiel. E eu tenho a musculatura suficiente para isso. Eu aprendi a padecer nas diferentes tribulações da minha vida. Então, a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. Claro, se eu estou nessa pegada de abraçar as tribulações, crescer em paciência e ficar ancorado nesses valores que eu não negocio, eu sou fiel, eu posso esperar. Posso esperar, né? Esperar o céu, me gloriar na esperança do céu. Essa esperança que não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a Quaresma também nos faz essa proposta, né? Redescobrir a paciência, redescobrir a beleza de saber padecer. O Papa trouxe aqui o texto do decreto do ano jubilar, ano de 2025, no ponto 4, ou seja, no início ainda do decreto, ele diz assim: São Paulo é muito realista, sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. E, no entanto, escreve, gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a fidelidade e a fidelidade a esperança. Para o apóstolo, a tribulação e o sofrimento são as condições típicas de todos aqueles que anunciam o Evangelho em contexto de incompreensão e perseguição. E se anunciar o Evangelho em contexto de incompreensão e perseguição não significa fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Anunciando uma pregação oficial. E todos nós, todos vocês, são chamados a anunciar o Evangelho sem citar nenhum versículo da Bíblia, simplesmente por viver de acordo com os valores éticos do Evangelho, serem considerados até loucos, tontos, como diz São Paulo escrevendo aos Coríntios, falando da sabedoria da cruz, que a cruz é loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os eleitos é força de Deus, sabedoria de Deus.
E as pessoas de fato, mas você está louco? Estamos longe, estamos viajando, vamos lá para esse bar, tem umas mulheres lá, a tua esposa nem vai ficar sabendo. Não, de jeito nenhum, não vou lá para o porque eu não estou sozinho, você está louco? Você está louco, mas não, vamos fechar aqui essa licitação. E, afinal de contas, não, eu conheço fulano lá e tal, e eu dou repasso não sei quanto, a gente monta esse cartel. Eu falo, não, isso aqui para mim está fora de questão. Mas você está louco? Vamos lá, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Então, essa evangelização na prática, né, do cristão coerente no ambiente que ele está, sem presunção, sem arrogância, mas com firmeza, de fato gera perseguição até, incompreensão. E o Papa continua, mas em tais situações, através da escuridão, vislumbra-se uma luz. Descobre-se que a evangelização é sustentada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso faz crescer uma virtude que é parente próxima da esperança, a paciência. Habituamos-nos a querer tudo e agora, no mundo onde a pressa se tornou uma constante. Já não há tempo para nos encontrarmos e, com frequência, as próprias famílias sentem dificuldade para se reunir e falar calmamente. A paciência também foi posta em fuga pela pressa, causando grave dano às pessoas. Com efeito sobrevém a intolerância, o nervosismo e, por vezes, a violência gratuita, gerando insatisfação e isolamento. Tudo por falta de paciência, saber padecer. Além disso, continua o Papa, na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa, ou seja, de ser uma pessoa, uma virtude familiar. Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, poderíamos compreender como é decisiva a paciência. A criação que está submetida a processos, né? E a ciclos. Primavera, verão, outono, inverno, os tempos de plantar, de colher, variando, dependendo da espécie, de fruta, do que for. Os tempos para nascer, 9 meses, não dá para forçar, né, sem produzir um estrago. Bom, como os lírios do campo crescem, né, como as aves do céu, como Jesus chamou a atenção, o Papa diz, vamos reaprender, vamos redescobrir a paciência até na natureza à nossa volta para abraçá-la outra vez. Mas vai apontar para o segredo principal de Cristo, para padecer como padeceu por nós, estimulando-nos também a viver o seu segredo para padecer como a gente está chamado, a ter a paciência como a gente está chamado a ter. Volta um ponto atrás no decreto jubilar, em que o Papa diz, com efeito, a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus transpassado na cruz. O coração de Jesus foi transpassado na cruz. São João diz que isso foi para que se cumprisse a Escritura, olharão para aqueles que transpassaram. E esse o cumprimento dessa Escritura deve continuar se realizando em nós até hoje. Olhar para aquele que nós transpassamos e entrar, né, nessa fenda, né, do lado aberto de Cristo para ouvir os latejos do seu coração. Essa é uma ideia de São João Maria Escrivá, que diz que da mesma forma que vem na Escritura, né, que as pombas se escondem nas fendas das rochas, né, em dia de tempestade, né, aquele vendaval, ele também procurava, né, refugiar-se na fenda do lado aberto de Cristo para impregnar-se daquele sangue e água que brotou do coração amoroso do Senhor e viu ao mesmo tempo os seus latejos. Algo que a vida cristã foi desenvolvendo, a devoção às chagas de Cristo. E especificamente essa do lado do nosso Senhor. Olhar para ver aquele coração pulsante. Cristo demonstrou o seu amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu os chamo amigos. É o coração quem alavanca e dá sustentação para o nosso carregar a cruz com galhardia, até chegar lá no cima, para não parar no meio do caminho, para encarar as dificuldades, para ser fiel, né, no cumprimento de cada mandamento.
fiel a esses valores éticos do Evangelho para, de fato, não negociá-los em hipótese alguma. O Papa, numa encíclica do ano passado, outubro de 2024, uma encíclica que se intitula De Lexi Nos, Amor-nos, toda ela está promovendo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas, para além de ficar só no afetivo, o Papa nos apresenta também aprender com o coração de Cristo a utilizar o nosso próprio coração, colocá-lo de modo decisivo na nossa luta. E quase que nos propõe superar essa visão que é verdadeira, mas insuficiente, de que aristotélica, de que aquilo que nos distingue dos demais seres é o fato de termos uma inteligência e uma vontade livres, pura verdade. Mas não só isso. O Papa diz que na encíclica, pelo menos eu entendi assim, que está demonstrado que a inteligência e a vontade, elas são vulneráveis aos algoritmos. Achei super interessante. O algoritmo ganhou espaço numa encíclica papal. E eu já pensei imediatamente no YouTube, no Instagram, que de repente a minha inteligência me diz: você já está 20 minutos aqui vendo o mesmo. O algoritmo adivinhou aquilo que você gosta, vai te oferecendo mais do mesmo. E a inteligência percebe e move a vontade a determinar-se. Então, vou interromper. Eu fico mais 40 minutos. Quem de nós já não se sentiu vítima do algoritmo? A inteligência e a vontade não foram suficientes. Entendi que já era demais, determinei, e isso não resolveu. E o Papa se atreve a dizer, que o coração tem se demonstrado invulnerável ao algoritmo. Ou seja, passar do binômio para o trinômio, dessa distinção de nós com outros seres. Nós temos inteligência, vontade e coração livres. E o mais decisivo que vai, de alguma forma, colocar em evidência o Papa é o coração. Você encontrar motivos de amor paciente. Como dirá Padre Francisco Fausto no seu livro A Paciência, na Histórias de Amor Paciente, tem um capítulo que se intitula assim: motivos de amor para alavancar a nossa luta e chegar até o final, sem parar na metade. Jesus, eu por mim dava um soco na cara desse fulano. Jesus, eu te amo, eu não vou dar. Eu por mim dava essa clicada aqui, mas Jesus, eu amo a minha esposa, nessa página pornográfica, eu amo a minha esposa, eu não vou dar. Eu por mim faria essa falcatrua, mas eu amo essas pessoas, esse coitadinho, o cara faz um cartel de gasolina, quem é que vai se dar mal nessa história? Todo mundo, mas vai estourar no motoboy, coitadinho. Não, por amor a essas pessoas, eu não vou fazer isso. Motivos de amor genuíno, de amor a mim mesmo, a própria salvação, de amor aos meus filhos. Me dizia uma pessoa, há pouco tempo, eu pedi autorização para ela para poder citar isso numa meditação. Ele disse que se sentia até lisonjeado. Era um senhor que estava lá em casa, não sei se era um final de semana, um final de dia, não sei, estava lá meio de bobeira, mexendo no celular. De repente entrou lá um apelo super picante, pornográfico, não sei. E ele teve um impulso de clicar, mas imediatamente ele me disse: Padre Carlos, eu tive uma luz assim, falei, eu vou abrir uma conta espiritual para os meus filhos. Eu só tenho filhos pequenos. E eu pedi assim: Jesus, eu queria que os possíveis méritos que eu possa lucrar com esse vencimento de não entrar aqui, só colocasse em depósito na conta dos meus filhos, porque ele vai passar o tempo, eles vão ter esses mesmos apelos que eu queria que nessa situação eu já contasse com os recursos necessários para superar, para não se deixar arrastar. De repente, esses impulsos que vão vir, esses apelos vão vir até debaixo do mesmo Wi-Fi que eu estou utilizando aqui na minha casa. Bonito isso, É a encarnação da oração sacerdotal de Cristo na última ceia. Eu me santifico para que eles se santifiquem. Eu vou deixar esse depósito para que meus filhos tenham recursos para enfrentar isso daqui, quando chegar a vez deles.
Vamos terminar a nossa meditação recorrendo a Nossa Senhora com uma jaculatória também, que é o verso de um hino na festa de Nossa Senhora das Dores. É um hino que está lá na antífona do Evangelho. São José Maria Escrivá gostava dele, do hino e também dessa jaculatória. Fac me tecum sempre stare justa cruce in Jesu. Faz com que eu esteja sempre contigo junto à cruz de Jesus. Que eu esteja sempre contigo junto à cruz de Jesus materialmente, que tenha sempre comigo o meu crucifixo, que eu evoque isso cada vez que eu me persigne, me benza, que eu medite a paixão do Senhor, a ponto de fazer aquilo, aprender dele, absorver esse seu segredo de amor, para não refugar a cruz, para não converter a minha luta, a minha vida numa luta incessante para fugir das coisas que custam. Não, vou encarar com essa convicção de que a tribulação produz a paciência produz a fidelidade produz a esperança, é uma esperança que não defrauda, a ponto de eu ter me gloriar nas tribulações, me gloriar na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, como dizia São Paulo. E desse modo, segui-lo de perto. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estando grudado em Nossa Senhora, nós saberemos ouvir dela também o alento que Cristo ouviu na ladeira do Calvário, para que não parasse na metade, para que fosse até o fim, por motivos de amor a Deus, por si mesmo, de amor à própria santidade, de amor à esposa, de amor ao marido, de amor aos pais, aos filhos, aos irmãos, aos amigos, à humanidade inteira. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Salve, ó cruz, única esperança. Nesse período da Quaresma, em que a Igreja nos apresenta a Cristo entregando-se e deixando-se pregar numa cruz, por amor a nós, tenho colocado empenho por contemplar as cenas da paixão, para encher-me de esperança, da verdadeira esperança, que me mova a sair da minha comodidade ou a superar os meus desânimos, para encarar a luta por cumprir a minha missão neste mundo, vencendo as tentações e as más inclinações que observo em mim. Tenho medo ou mesmo uma simples aversão ao crucifixo? Procuro combater estes sentimentos que poderiam conduzir-me a tornar-me um inimigo atual da cruz de Cristo e, consequentemente, a levar-me a converter a minha vida numa espécie de esforço titânico por evitar as cruzes que necessitarei carregar para crescer e chegar a possuir a vida eterna. Trago sempre comigo o meu crucifixo? Traço sobre mim mesmo, sempre com devoção, o sinal da cruz várias vezes por dia? Tenho o propósito de ler e meditar algum livro sobre a paixão do Senhor e também de fazer a Via Sacra, ao menos em algumas sextas-feiras, durante a Quaresma. Posso dizer que desde o início deste ano jubilar, procurando cultivar a esperança que não defrauda, vejo-me em condições de gloriar-me nas tribulações, ou seja, de reagir de modo sobrenatural diante das contrariedades e de todos os desgastes que supõem os esforços por ser um bom marido, bom pai, bom filho, bom profissional, bom amigo, etc., crescendo em paciência e em desejo de purificação pessoal e de participar da redenção que Jesus veio realizar no mundo. Peço à Virgem Maria e a São José a graça de estar sempre junto à cruz de Jesus, contemplando o seu coração transpassado de amor por mim e aprendendo dele a perseverar na minha luta, por mais custosa que seja, e evocando também tantos motivos de amor para ser verdadeiramente fiel e viver de esperança. Ato de contrição.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.